Não pode, ele não pode ir ao centro de treinamento, não pode frequentar o clube. E a nota do Flamengo mostra essa surpresa do clube com respeito a essa punição. E mesmo que recorra, como disse Pascoal, quanto tempo isso vai demorar? E aí? Tudo bem, ele vai ficar treinando numa academia, em outro lugar e tal, mas olha, e e já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele. Trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado... Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC. O Zico, que participou do programa de hoje, falou ali da situação do Gabigol, que pegou uma punição aí, foi suspenso por 2 anos por fraude no exame antidoping. Vamos ver aqui a repercussão dessa notícia que pegou muita gente de surpresa, né? Uma bomba, Gabigol suspenso, só pode voltar a jogar agora em 2025. Vamos ver aqui a repercussão que a mídia está falando aí desse assunto. Créditos ESPN Brasil, link aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Tiraram o pino agora há pouco, a gente vai falar muito sobre isso aqui com o Mauro Naves, com o seu Oswaldo Pascoal, com o vovozinho que estava com o seu netinho no colo. Cadê ele, senhor? Lavi. Boa noite, o Lavi, cadê ele? Boa noite, Edu, Pascoal, presidente, fã de esporte. Pô, já foi lá, mas daqui a pouco eu vou te trazer. Daqui a pouco eu trago ele de novo. Show. E aí, Pascoal, seu destaque inicial? É surpreendente mesmo o que você disse. Surpreendente essa questão do Gabigol, né? Mas isso está previsto no código do exame antidoping. Ele pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Mas, até conversando com o Mauro agora há pouco, o Mauro me lembrou uma coisa. Falou, Pascoal, lá no CAS pode aumentar a pena. Pode. Então, Pode até dobrar. Para 4 anos pode ir. É uma coisa que chama a atenção, né? Então, vamos ver os desdobramentos, porque os votos foram 5-4. Como é que a Corte Arbitral do Esporte, que é lá na Suíça, né? Como é que isso vai se desenvolver? Como é que as coisas vão andar? Porque o Gabriel tem um processo de término de contrato com o Flamengo. A dezembro termina o contrato dele com o Flamengo. No meio do ano, teoricamente, porque agora a gente não sabe o que pode acontecer, porque ele já está suspenso por 2 anos, ele está suspenso por 2 anos. O Flamengo vai recorrer. Ou pode reduzir, ou pode se manter, ou pode aumentar, dependendo do que o caso decidir, né? E ele tem um contrato para renovar com o Flamengo. Ou então a perspectiva de uma saída para uma outra equipe. Como é que isso vai ser tratado? Como é que isso vai ser observado? Vai ser enxergado? Tem muita coisa, não é só a suspensão, tem muita coisa dentro da suspensão que precisa ser abordada. É um tema muito delicado, muito difícil de ser abordado e a gente eu esperava que o Gabigol tivesse uma solução melhor do que essa. Não, o Flamengo também, o clube foi muito surpreendido pelo que aconteceu, né? O Pedro Henrique Torre, nosso repórter, trouxe a informação que ele já não treina já a partir de amanhã. Já não pode, ele não pode ir ao centro de treinamento, não pode frequentar o clube. E a nota do Flamengo mostra essa surpresa do clube com respeito a essa punição. Chama muita atenção. É difícil, né? É difícil, porque as coisas caminham no Brasil para que as coisas tenham bastante retidão, tudo seja feito de maneira correta. Eu espero que o Gabigol consiga, porque não tem comprovação de doping. Não tem, o material que ele cedeu não estava com algum problema. Foi a fórmula como foi feita, né? A chegada, como é que o processo foi feito até ele ceder o material. Ele demorou para ceder o material e até por isso que a votação foi dividida, né? Foi 5-4. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer na Corte Arbitral do Esporte e demora um pouquinho, não é tão rápido assim, não. E aí, Mauro, eu achei que a grande bomba do dia para a gente discutir aqui seriam as lágrimas do Vinícius Júnior, que realmente foi muito emocionante ali aquele momento. Mas aí tivemos essa granada estourando aqui. É verdade. Um abraço para você, Edu, Pascoal, abençoadozinho. Pois por sorte dele, no momento, isso aí já tem 1 ano cumprido, né? Porque isso vem lá do dia que fez a coleta, né? Mas, enfim, tem essa história de poder
ser 4 anos, a história de não poder mais nem treinar, claro, não vai participar de jogos, não vai participar da... E mesmo que recorra, como disse o Pascoal, quanto tempo isso vai demorar? E aí? Tudo bem, ele vai ficar treinando numa academia, em outro lugar e tal, mas... Olha, e terminando o contrato esse ano, com essa história toda do meio do ano, vai embora, não vai embora, Flamengo renova. Acho que tem que ficar com ele agora, né? Tem que estender o contrato até resolver isso. Mas, puxa vida, que ruim para ele, para o momento dele, né? Tá lá brigando com o Pedro para ser titular, pela idade que ele tem, enfim. Quando houve o caso com o peruano, o Guerreiro, o Flamengo não teve sucesso, né? Você se lembra bem, recorreu e tal. Vamos ver como é que fica a história do Gabigol, não sei se pode... Me parece que isso não pode ser revertido em multa, em dinheiro, é punição mesmo. E cai, é o que você falou, tiraram um pino aí de uma bomba no colo do Gabigol e não é fácil resolver isso não. Porque do outro lado eles ficam querendo que sirva de exemplo, né? Óbvio que isso repercute até mundialmente, né? Agora, o Gabigol, não sei, lá no processo de Genovil, foi hoje o julgamento, por que ele explicou? Porque todo mundo fez o exame antes do treino, os jogadores. O Gabigol, segundo o relato está lá, que é por isso que estão falando em tentativa de fraude e tal, disse que passou batido pelos caras, não deu bola, treinou, tomou banho, foi almoçar, depois teria pego o vaso lá para coletar a urina sem falar com ninguém, ainda assim. Tudo isso está escrito, não estou inventando, não. Está lá. Devolveu aberto o que deveria ser fechado. Autos, né? Está nos autos lá, que aí ele se incomodou, que o cara entrou no banheiro para ver se era ele mesmo que estava urinando. Enfim, tem toda essa história ali. Eu não sei como ele realmente se justificou, por que ele não fez junto com os outros, se ele estava incomodado com alguma coisa, enfim. Mas... Uma pancada na carreira dele, hein? Isso deve fazer parte do recurso, né? Do Flamengo e do Gabigol. Agora, eu queria só ouvir o Zinho, porque a gente tem uma convidada especial já, mas o destaque inicial do Zinho também sobre esse assunto, porque tem toda a experiência de quem jogou futebol e imagina, o Mauro até falou aqui, né? Como a demora no julgamento aconteceu, então ele pode, em princípio, o que são 2 anos de pena, pode virar apenas 1 ano. Apenas 1 ano. É uma bomba para quem joga futebol isso, né, Zinho? Abril do ano que vem, né? É muito triste, né? Lamentável para a carreira de qualquer atleta. Uma situação como essa, né? Esportivamente ele já vive um momento difícil, né? Perdeu a posição, poucas oportunidades, se contundindo, tendo polêmicas fora do campo, né? Teve aquele problema lá de uma postagem no dia do flamenguista, enfim, discutimos bastante isso, né, que ele coloca ali uma foto dele com o Zico e gerou muitas polêmicas, muitas interpretações, enfim, não é uma boa fase e ela piora, né? Piora com essa bomba aí desse julgamento que aconteceu, porque aí é o pior de tudo, o cara ficar sem jogar, sem treinar no seu clube, né? Eu não passei por isso. Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas é duro, né? Não dá nem para opinar como é você. Mas assim, como um ex-atleta, eu passei por ser sorteado para ir lá e fazer o exame antidoping. Pós-jogo, né? Na minha época ainda era porque ainda servia um cerveja, hein? Na hora do doping lá. Eu não bebia, né? Nunca fui beber cerveja. Mas assim, tinha uma galera que adorava ser sorteada. Zinho, vamos aqui ampliar nosso clube, porque o pessoal... Cadê Daniela? Onde está a Daniela Boaventura? Ela está aqui no UFC, sim. Tá de chinelinho por aí, Rio de Janeiro, né, Dani? Boa noite. Surpresa pra rapaziada aqui, ó. Que isso, hein? Isso é pra quê? Pra eles aprenderem a não ficar dizendo, tá de férias. Não, tô trabalhando e posso provar. Olha aqui, ó, microfone da ESPN na mão, atrás de mim aqui, indícios de onde eu estou, mas eu vou contar logo, não vou fazer mistério, não. Eu tô no Museu do Flamengo pro lançamento de um livro importantíssimo, mais um livro em homenagem ao Zico, dessa vez pelos 70 anos, ele que acabou de completar 71, tem essa homenagem. Nesse dia bombástico,
Zico, eu não sei como é que tá dividido aí, mas eu queria pedir uma gentileza. Eu queria estar no telão ao lado do Tetra e ouvir vocês. Pelo seguinte, geralmente, Zinho, eu falo assim, o Zinho agora vai dividir o meio-campo, e geralmente é alguém que vai te devolver bola quadrada, né? Só que agora, vocês estão vendo que o fonezinho tá dividido aqui, né? O homenageado. O camisa 10 da Gávea, o Zico tá aqui do meu lado. E agora, Zinho, eu vou até chegar um pouquinho para trás e deixar você dividir o meio-campo com ele. Quem sou eu para me meter nessa imagem? Tudo bem, Zico? Tudo bem, Dani. É um prazer muito grande. Um grande abraço aí para todos, principalmente pro meu parceiro de conquista, que foi o Zinho. Olha, a gente está aqui por causa desse livro, né? A gente viu tudo começar a pegar fogo de repente, porque o Flamengo é assim. Eu digo que o Flamengo é um interruptor. Ou é rumo ao Mundial ou é crise na Gávea. Não tem meio termo nesse clube. Hoje é um dia festivo, então antes de falar do assunto do Gabigol, que eu sei que a gente vai querer ouvir o Zico sobre isso, eu queria só que você falasse um pouquinho desse livro, assim, de crônicas e de novidades até para você. Tem fotos inéditas, tem uma data modificada. O que você já sabe do que vai ser lançado aqui hoje, Zico? Eu vi algumas fotografias, né? Eu sei que os livros já estão todos assinados, porque eu assinei livro sem nada para todo mundo. Agora só falta botar o nome de quem adquiriu. E também vi uma foto muito significativa, que é da família, eu batendo bola no campinho, que onde o amigo do Celso Garcia, que via a gente jogar, falou para o Celso Garcia que tinha um garoto bom de bola lá do outro lado, que se ele podia me ver jogar domingo no futebol de salão. E aí ele conseguiu levar o Celso Garcia, e o Celso me viu, e dali surgiu o convite para ir jogar no Flamengo. Então, a pelada lá do Campinho e de Quintino deu resultado. Tem essa foto lá, que é uma foto muito bonita, legal, eu lá com meus 13, 14 anos, controlando a bola. Então é a única que eu tenho assim gravado, né? Agora tem algumas que eu já vi, eu sei que algumas personalidades fizeram crônicas, falaram sobre a minha história, a minha carreira, e o livro está muito bonito, realmente capricharam, e as fotos do placar são sempre excepcionais, né? Zico, Mauro Naves aqui, fã demais, fã demais. Confiança que eu tinha quando você entrava em campo pela seleção. Bom, enfim, parabéns. Tudo que fizerem por você será pouco pelo que você fez, pelo futebol, pelo que você faz, pela pessoa que você é. Eu li uma reportagem, Zico, que em janeiro você encontrou o Gabigol e falou com ele. Tenha calma, você não está numa boa fase. Isso é assim mesmo no futebol, tem altos e baixos. Para voltar à boa fase, você tem que se preparar mais do que você está se preparando, que uma hora volta, dá a volta por cima, etc. E hoje acontece isso com ele, a gente não sabe o desdobramento ainda. O que se sabe é que a partir da manhã, nem para treinar ele vai poder entrar no CT, então ele vai ter que arrumar até, enquanto ele vai atrás de resolver isso, uma outra forma de ficar bem fisicamente. Mas de que forma você recebeu, você que parece ter um carinho muito especial pelo Gabigol, você recebeu essa notícia de hoje? Prazer em estar contigo aqui no clube, Zico. Tá bom, prazer, Mauro. E já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Eu vivenciei isso como técnico do Fenerbahçe, essa questão desses exames surpresa. Nós tínhamos que dar durante cada 15 dias uma programação dos treinamentos para a UEFA. E eles poderiam aparecer lá ou não apareceram. Foram umas 2 vezes nos 2 anos que eu tive lá, mas todo mundo fazia, eles podiam escolher 10 para fazer, 2 ou ninguém, ou só ir lá ver como é que tá. E eu acho que talvez possa ter pego o Gabigol num dia ruim, numa coisa que não é normal, e ele pode não ter dado muita atenção para isso, e é lógico,
Isso deve ter gerado um clima muito ruim na época. Eu lembro que isso foi muito noticiado no Brasil, em todos os jornais e telejornais, do fato dele não ter demorado a fazer o exame e tal, não ter dado muita bola para isso. Então, eu acho que é aguardar para ver. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele, porque a parte da defesa tem gente capacitada para fazer isso. Ele tem que se cuidar da parte mais importante, que é a parte física, para no momento que ele voltar, estar bem preparado. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar, não, porque aí complica. Deixa o Zinho arrumar esse quadril para ver uma coisa. Ô Zico, eu vou tirar a sua escuta antes que me batam aqui, porque ele vai parar de ouvir vocês pra gente encerrar. Falando sobre essa suspensão do Gabigol, decisão de agora à tarde, tá? E aí também a gente já tem outros desdobramentos aí, apuração do nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, que está nos mandando também já em tempo real, subindo lá no nosso site, no espn.com.br, o lado aí do Gabigol, que ele também vai a essa corte, e aí com esse respaldo do Flamengo, como a gente viu aí na nota, né? Ele vai ser apresentado um recurso pela defesa do atleta, com o apoio do Flamengo ao Tribunal Europeu, a Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, que é a instância máxima da Justiça Desportiva Mundial. E aí, caso o recurso seja aceito, o CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, marca um julgamento, que aí vai determinar se o gancho do Gabriel segue valendo, conforme essa determinação de hoje, esses 2 anos, enfim, ou se vai ser derrubado. Então, ele vai apresentar esse recurso, como eu disse, o Flamengo também dando ao atleta esse respaldo, e aí, caso seja acatado esse recurso do Gabigol, um novo julgamento deve ser marcado aí agora pela Corte Arbitral do Esporte, que é o nível máximo aí para essa tentativa. Como a gente trouxe anteriormente, né, ele foi acusado de fraude em exame antidoping. O julgamento começou na semana passada, no dia 18, acabou suspenso. Hoje teve o seu ato final e essa pena, ela é retroativa a partir de abril de 2023, ou seja, quando aconteceu toda essa situação, né, quando aconteceu essa tentativa de fraude no exame. E aí ela é válida até abril de 2025. Ele foi denunciado em dezembro de 23 e aí o caso foi aberto. A defesa do jogador já enviou um material no dia 26 de janeiro deste ano, quando o elenco do Flamengo estava também nos Estados Unidos fazendo a sua pré-temporada. Enviou um anexo com imagens da câmera de segurança do CT do Ninho do Urubu para também ratificar essa versão do Gabigol, que se diz inocente. Então também tem já esse outro material aí da defesa do Gabigol. Internamente, o Flamengo também trabalhando, acredita nessa absolvição do Gabigol. E aí agora, portanto, preparando este recurso. Atleta, claro, sua defesa e também o Flamengo. Tudo lá no nosso site, no espn.com.br, desde um reconta, né? Como a gente costuma dizer no jornalismo, a gente relembra o caso que levou o Gabigol a esse julgamento, também essa pena que lhe foi imposta, e aí quais são os próximos passos de Gabigol, Flamengo, todo o staff do atleta. Pedro Ivo Almeida, nosso companheiro aí na apuração, trazendo as notícias em tempo real aqui pra gente, e nós vamos atualizando. Portanto, como a gente discutiu antes,
cabe esse recurso e tem isso ainda de ser retroativo, né? Ele já jogou esse período todo. Assim, conforme a notícia vai, vamos dizer assim, ficando mais velha e mais informações vão vindo, fica muito claro que vai dar muito pano para manga isso ainda. Até essa questão de você já ir logo na Suíça, já libera. Foi uma votação apertada, acho que isso pode ser sim algo importante para uma segunda defesa, né? Para você criar toda ali uma estrutura de argumentação para o staff dele, para os advogados. Mas é o que a gente até falou um pouco antes, é um pouco difícil porque a gente sabe como esses protocolos eles são muito, vamos dizer assim, muito certinhos, tem que seguir muito forte e tal. E assim, é um vacilo do Gabriel, acho que todo mundo concorda com isso. Mas assim, olhando de uma maneira assim, bem leiga mesmo para o assunto, porque a gente não sabe como que é o protocolo, o que realmente aconteceu e tal, ele foi julgado, mas 2 anos por conta de uma birra e tal, que não pode ter, né? A gente tá falando de um cara já tá quase 30 anos, né, gente? Já não é mais... já é profissional, já não é mais menino e tal, aí faz birra, faz pirraça, aí entrega o pote e não fecha, aí fica bravo que o cara foi com ele, veio fazer o xixi. Sabe, assim, é o famoso pra quê, né, irmão? Mas, assim, de tudo isso, acho que 2 anos por conta de uma situação dessa, me parece um pouco, vamos dizer assim, um pouco desproporcional. Vamos ver, eu acho que esse fato também agora surge, que há 1 ano ele já cumpriu, então seria mais 1 ano, mas mesmo assim é 1 ano da carreira dele muito importante, cara. Isso que é muito louco, isso que me faz... Pra quê, irmão? Pra que você faz isso? O atleta de alto rendimento, né, Rê? Que seja 1 mês ou 2, assim, já é um... E pro Gabriel é um ano de tentativa de retomada, um último ano de contrato com um clube onde ele é ídolo, onde as pessoas amam ele. Complicado, vamos ver. 2024, eu vi muito um discurso do Gabriel, assim, no começo do ano, de não, vou buscar meu espaço, vou fazer um ano muito bom no Flamengo. E aí vem uma dessa, assim, é um balde de água fria, cara, de verdade. Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. Começa esse ano, né, sendo até muito questionado se vai ser aproveitado ou não, se fica ou não, reta final de contrato também, né, o noticiário em torno do Gabigol esse ano muito esse, né. A gente tem números dele, inclusive, aí, e agora mais essa situação também de suspensão por fraude do doping. Olha os números dele na temporada. 8 jogos, apenas 2 como titular, 25% do total, 294 minutos, 36,8 minutos por jogo e 2 gols marcados. A gente tem, desde o ano passado, né, a gente tem falado pouco do Gabigol dentro de campo se destacando, né? A gente falou muito sobre a questão contratual, teve um interesse muito grande de alguns clubes brasileiros, o Corinthians, né? Principalmente, né? A gente está falando de um cara que representa muito para a história do Flamengo e para essa era vitoriosa. Eu acho que ele é o grande símbolo, né, desse Flamengo vitorioso e também um grande protagonista, né, desse momento que o Flamengo empilhou taças, só que ele cria um problema agora para ele e para o clube, né? E pelo que a gente sabe dos fatos até agora do caso, por imaturidade, por achar que não ia dar em nada, só que ele está acostumado, ele é um atleta profissional, camisa 10 do Flamengo, sabe como é que é essa questão do antidoping, né? Você tem protocolos que precisam ser respeitados. Ele teve uma quebra no protocolo, como eu falei anteriormente. Dentro do exame dele não foi apontado nenhum tipo de substância ilegal, mas tem uma quebra no protocolo que aí pode deixar em aberto a possibilidade de um fraude. E isso é grave. Agora o Gabigol vai ter que correr atrás para tentar essa absolvição, até dando crédito aqui ao Andrei Kampf, né, que é um especialista nessa parte jurídica aí do esporte. Dentro desse recurso, ele pode ter a pena anulada ou ele pode ter a pena máxima, que seria um aumento, seriam 4 anos. E aí, por enquanto, ele tem essa pena até o ano que vem, né? Até abril do ano que vem, até porque o tribunal demorou para julgar o caso. Então, já teve 1 ano aí em atividade, tudo bem que não foi no nível que a gente espera do Gabigol, mas acho que, assim, era algo para, assim, ser evitado com tranquilidade, né? Assim, a gente fica se perguntando por que isso acontecer. No meu olhar, fora do âmbito jurídico, eu também acho que é bem severo, já que o exame deu que estava tudo positivo. E é um caso até para a gente ver outros precedentes, né? Eu acho que
pô, a notícia veio com a gente no ar, é até difícil, a gente fica um pouco no celular aqui tentando ler. Eu não me recordo de um caso parecido, por exemplo, a gente comparar quanto que foi, se deu certo, se não deu. A gente teve o caso do Dodô, foram 2 anos, mas ele apontou substância legal na época com ele, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Não ter, na verdade, ele não estava de sacanagem usando coisa que não pode usar. Então, acho que isso, pelo menos, vai livrar bem a barra dele, porque aí a coisa, o buraco seria mais embaixo. Mas, assim, eu tenho até curiosidade e vou procurar, na hora que a gente sair do ar aqui, enfim, no intervalo, se teve casos parecidos, né? Porque o que me parece mesmo foi ali uma rusga, né? Que rolou, a gente também não sabe... A gente traz a informação aqui, perdão te cortar, que a defesa dele, inclusive, já tinha apresentado algumas coisas, imagens, enfim, até para corroborar, do CT, né? Para corroborar com esse discurso. Mas é óbvio que essa equipe que também faz a coleta, essa equipe da antidopagem, não ia também relatar uma situação como essa se não houve algo ali fora do procedimento e do comum, né? Porque também é algo sério dentro do O Gabigol se colocou nessa trabalho, posição, né? Ele acabou se colocando nessa posição. posição. Mas eu vou te falar, às vezes também quem estava fazendo também não estava ajudando. E aí a gente pega o Gabriel, que é um cara que tem fama de ser meio marrento. Bem sérias, né? Então, enfim, é o que eu tô falando, a gente tá falando muito no escuro, assim, porque, eu acho sim que ele pode ter feito pirracinha, ter feito birra e tal, mas pode também o pessoal do negócio também ter sido meio... Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. O famoso não precisa, né? Pra quê? Dá uma segurada, né? Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui com a gente também no nosso Sport Center. Você que está lá na apuração, porque a notícia de agora à tarde também agitando aí os bastidores do Flamengo. Pedro, seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Perdão, já tô com a voz aqui até rateando, mas tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Donan, abraço também para o Renato, todo mundo tá com a gente nesse Sport Center. E essa notícia aí que, enfim, a gente até falava que o julgamento do Gabigol, perdão, a voz tá falhando mesmo, o julgamento do Gabigol, de fato, estava andando nessa tarde, né? E a semana passada demorou mais de 5 horas esse julgamento, então foi dada uma pausa, voltou retomado nessa segunda-feira, uma semana depois, pouco mais de 2 horas, e aí saiu a decisão que surpreendeu o Gabigol e o seu staff e surpreendeu também o Flamengo. O Flamengo, a gente conversava com algumas pessoas internamente no clube, e o pessoal falava, não vai dar em nada, ele vai ser absolvido e vai dar tudo certo, ele vai seguir a sua carreira, não vai ter nenhum tipo de problema. E aí, por 5-4 ele acabou condenado, pegou uma pena de 2 anos, metade do máximo possível, de 4, porque houve uma quebra ali dele no protocolo, enfim, de coleta, de realizar o exame antidoping no dia 8 de abril do ano passado no Ninho do Urubu. Eu estava até um pouco antes de entrar observando vocês falando aí, como será que foi? Será que alguém exagerou ali, um dos responsáveis pelo exame que lá estiveram no Ninho do Urubu? Será que algum deles exagerou um pouco para carregar nas tintas ali do comportamento do Gabriel? Pelo que a gente conversa desde que veio à tona essa denúncia do Gabigol em dezembro do ano passado, não, pode ser que não tenha exagerado, mas assim, foi o Gabigol como é o Gabigol, foi o estilo Gabriel, é o que se ouve dentro do Ninho do Urubu. Ele é assim, tem essa personalidade, enfim, muitos não gostam, outros gostam, mas é o jeito do Gabigol de ser, e às vezes pode estar bem-humorado, às vezes pode estar mal-humorado, enfim, foi o jeito de ser o Gabigol, e aí os responsáveis pelo exame consideraram que ele obstruiu várias tentativas ali de realizar esse exame antidoping surpresa ali no dia 8 de abril, os outros jogadores realizaram, e aí ele fez apenas depois, e aí não foi possível ver que ele estava coletando a urina naquele momento, ele chiou bastante em relação a isso, então ficou esse clima mais pesado em relação a isso, um comportamento que talvez seja mais comum
para quem frequenta o dia a dia internamente ali do Ninho do Urubu, mas para quem está de fora e acostumado a comportamentos mais um tanto quanto profissionais no dia a dia, talvez tenha estranhado, e aí, dado esse relato, quando você quebra um protocolo de exame antidoping, aí isso é caracterizado como uma falha bastante grave, né? Então ele foi denunciado meses depois, né? Bom se destacar isso, meses depois ele foi denunciado, acabou julgado e aí foi condenado a essa pena de 2 anos, que aí já começou a correr desde 8 de abril do ano passado, e agora ele tem basicamente mais 1 ano de fato para cumprir aí até abril de 2025. O Flamengo já se organiza junto com a defesa do Gabigol para, de fato, fazer a defesa dele na Corte Arbitral do Esporte, fazer uma tentativa, e aí, como foi bem destacado por vocês, pode ser um tudo ou nada. Em relação a zerar, o Flamengo, mais uma vez, internamente acredita, não, vai zerar, ele vai ficar livre e tudo mais, mas pode ir para 4 anos também, em meio a uma renovação, uma discussão de renovação de contrato. Perguntei várias vezes internamente, será que isso não está travando essa questão aí do exame antidoping, do julgamento do exame antidoping do Gabigol, ou da tentativa de fraude, suspeita de fraude, enfim, o artigo que ele foi denunciado, isso não poderia estar atrapalhando essas conversas por renovação do Gabigol? Aí disseram internamente, não, nada disso, etc. Não está atrapalhando, mas claro, a gente sabe que tem um peso sim em relação, se você não sabe se você vai poder contar com o jogador, porque, por exemplo, agora a pena ultrapassa o contrato vigente do Gabigol, que vai até dezembro de 2024. O que o Flamengo está tentando saber nesse momento, o que pode, o que não pode legalmente em relação ao Gabigol, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode. Por exemplo, ele não pode, ao que consta, treinar a partir de amanhã já no Ninho do Urubu, porque ele foi punido, então ele já não pode frequentar ali as instalações, etc., para fazer treinamentos no Ninho do Urubu. Então não poderia nesse sentido. O Flamengo estuda exatamente quais passos mais concretos em relação a isso, como é que fica a situação do contrato, até o recurso pode demorar mais algum tempo, fala-se às vezes pode demorar mais de mês, enfim. Então o Flamengo aguarda essa situação e, além disso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, outras pessoas da diretoria querem até conversar com o Gabigol, enfim, nesse momento, ver como é que o jogador está exatamente depois de receber uma pancada dessa. Certamente um jogador que tem seus 26, 27 anos, acho, se não passou um pouco mais do que isso, o Gabigol, como é que está até mentalmente, como é que o jogador fica nesse momento, porque tem a perspectiva aí de ficar, se tudo se mantiver, pelo menos 1 ano afastado das suas atividades. Então o Flamengo ainda está tateando exatamente o que ele deve fazer em relação a isso, mas é uma pancada forte, porque por mais que ele seja reserva no momento do técnico Tite e tudo mais, é um jogador que, por exemplo, se o Pedro for convocado para a Copa América, tinha grandes chances do Gabigol seguir como um titular ali, um grande candidato. O Flamengo tem que ir até estrategicamente agora, para você montar o elenco, tem que ir ao mercado. Olha o tamanho do jogador que o Flamengo pode perder por muito tempo, ou até definitivo, aí a gente não sabe, porque a pena vai além do contrato vigente. Então são muitas coisas a discutir que o Flamengo tem com o Gabigol e os seus pares, e aí, repito, falava-se internamente que era uma confiança muito grande na absolvição. Foi 5-4 a favor da condenação do Gabigol, já estão ali, digamos, armados para o recurso no CAIS, na Suíça, mas é aquela história que a gente sempre acompanha em relação a casos de doping, né? É um processo que não é na semana que vem ser julgado e ele voltar logo a jogar. Então agora, possivelmente, essa novela vai demorar mais um pouquinho. Tá aí, galera, Zico participando do ESPN FC, falando sobre a situação do Gabigol, que foi suspenso por 2 anos por fraude em exame antidoping. Cabe recurso, vamos aguardar o desenrolar desses próximos capítulos, mas a informação, como foi bem detalhado pelo pessoal da ESPN Brasil, que o Gabigol, a partir de amanhã, não pode nem treinar. O Zico deixando aí o CT Zico à disposição para o Gabigol. Uma situação aí bem complicada, né, para o Gabigol. Um ano bem complicado, ele que começou essa temporada aí sendo
indo para o banco de reservas. Já chegou até a falar, né, que ia buscar essa titularidade, buscar ali o topo da artilharia na Libertadores, mas que acontecendo nessa situação aí, pegando muita gente de surpresa. Eu confesso que eu achei que não ia dar em nada aí essa questão do Gabigol, mas caindo aí como uma bomba, Gabigol pegando 2 anos de suspensão, como a pena começa a valer ali do momento, né, da colheita para o exame antidoping. Então já tem 1 ano, ele vai cumprir mais 1 ano aí de suspensão, só pode voltar a jogar em 2025, mas que cabe recurso. Vamos ver, né, o que vai acontecer nesses próximos dias aí, mas a informação é de que ele não pode nem treinar a partir de amanhã. Uma situação aí bem chata, né? Uma notícia também que pega aí o atleta, que se o Gabigol não for forte ali, né, o cara dá um baque, mas é torcer para que o Gabigol dê a volta por cima. E como foi bem detalhado aí, né? Cabe recurso, o Gabigol pode sim reduzir aí essa pena. Vamos ver, né, o que vai dar. Assim também como pode pegar pena máxima de 4 anos, uma situação aí bem chata. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí nessa sequência. Deixe sua opinião nos comentários. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.